Bom, hoje é dia 7 de maio de 2015. Estamos aqui na IPLAN, no nosso curso que tem o nome oficial, que eu nunca lembro, Treinamento de Inovação Colaborativo Digital, Turma Básica 6. Estamos na nossa 7ª aula. Estamos na nossa 7ª aula. E hoje teremos um convidado, se tudo der certo, às 4 horas da tarde. Eu sempre digo que as pessoas às vezes se enrolam, né? Mas, aliás, eu não vou nem fazer o seguinte, eu não vou nem deixar meu celular. Eu não vou deixar meu celular desligado, não, porque de repente o cara tem um problema, ele vai ficar sem conseguir falar comigo. Vou deixar assim, aqui do lado. Qualquer coisa. Então nós vamos retomar os nossos trabalhos e o que eu queria pedir, começando com a Andréia, fazer um resumo do nosso último encontro, que foi um encontro marcante, né? Um encontro marcante. A gente reviu, né? Elas são professoras, elas vão entender. É espiralado, né? Foi a mesma coisa, mas mais aprofundado, isso aí. A gente reviu os conceitos, né, que a gente estava fazendo, e a grande discussão na minha cabeça foi da tecnoespécie. O que a gente é? Se a gente é uma tecnoespécie, se a gente está se transformando, que o homem, desde que é homem, usa tecnologia, né? Desde o primeiro fogo, a pedra, então a gente depende da tecnologia, mas a gente tá se encaminhando para uma nova espécie, ou é o nosso cérebro louco lá se adaptando? A pergunta ficou na minha cabeça, né? E basicamente isso, a gente viu os conceitos do professor, que branco, me ajuda, o que a gente viu? Ele tem tudo escrito. Ele tem tudo escrito, viu? Vamos lá, ajuda aí. A gente viu sobre tecnologias cognitivas. Tecnologias cognitivas. Os dois tipos, a centralizadora, que é o nosso atual cenário, a descentralizadora, que é o cenário para o qual a gente tende a ir. Quem anota? O modelo mamífero, Bom dia. que é um modelo Bom dia. obsoleto. O modelo para o qual a gente tende a migrar também, que é o modelo dos insetos, com consciência coletiva e tudo mais. Estamos fazendo uma revisão do nosso último encontro, porque pessoas tiveram problemas, não puderam comparecer, nós estamos ajudando as pessoas. O que vocês lembram do último encontro? Que a gente fez a discussão sobre... Fez o início da revisão, né? Tecnologia moralmente neutra, mas ela é culturalmente influente. Que mais? A partir do momento que você implementa uma nova tecnologia, ela quebra barreiras ambientais e força uma interação que antes não existia, força a modificação de paradigmas culturais, quer a pessoa queira ou não. Isso é uma discussão legal, porque uma das críticas que o século XX faz para esse conceito que a gente está trabalhando é um conceito que as pessoas falam de determinismo tecnológico. E quando você diz que a tecnologia influencia a sociedade, as pessoas mas você está dizendo que é como se a gente estivesse desrespeitando o ser humano. Não, você está reduzindo o ser humano e dando muito poder para as coisas. E aí, o que eu tenho trabalhado, porque é uma briga, né? Teoria aberta é briga. O tempo todo você está brigando com as pessoas, brigando no bom sentido das percepções, né? Esse bom sentido. Então a gente está o tempo todo brigando e tal. Então eu me lembro de uma discussão muito forte no curso online que eu dei com um cara de Brasília, e ele veio bater forte com essa coisa do determinismo tecnológico. Aí surgiu a ideia da ponte. Aquela metáfora da ponte foi nessa conversa com esse cara, né? Porque o que acontece? Não é que a tecnologia faz a mudança, mas ao momento que eu quebro uma barreira humana,
eu abro espaço para os empreendedores, os políticos, os inovadores, os líderes religiosos, que é o caso do Lutero, fazerem mudanças que não eram possíveis antes. Eu abro uma possibilidade nova. E a partir dali a nossa cultura se modifica, porque é uma tecnocultura. Isso é uma coisa interessante a gente pensar. Quer dizer, a gente vive dentro de uma espécie de uma muralha que as bordas da muralha são definidas pelas barreiras tecnológicas que nós temos. No momento que você alarga um pedaço da muralha e diz, olha, agora você pode andar até esse pedaço aqui que você não podia andar, todo mundo vai ficar assim mesmo, assim, mas daqui a pouco vai alguém dar uma olhadinha, daqui a pouco vem o outro dar uma olhadinha, daqui a pouco as pessoas começam a ocupar aquela nova área. E aquilo ali vai mudando porque não podia entrar ali. E agora você pode. Na verdade, as pessoas nem têm noção dessa muralha. Não tem noção da muralha. Nem no transigir. A gente está acostumado sempre assim, vamos mudar isso para quê? Porque o que acontece é que o nosso cérebro, aí é uma coisa interessante, e eu acho que é uma coisa legal da gente perceber, que é a seguinte. Por que essa discussão, que aparentemente é uma coisa viajante, que não tem aparentemente nada a ver, por que ela é muito importante, inclusive para as definições da escola, para as definições da política, para as definições das organizações? Por causa disso, por causa deste conceito, é como se fosse assim, a filosofia. O garoto de Sorocaba me mandou um texto falando assim, eu vi aqui um texto, você não dá para fazer, o aluno fazendo trabalho, não dá para você fazer aqui uma explicação do que é a filosofia da tecnologia? Eu achei tão simpático que eu fiz. Porque poderia não ser, né? Poderia também não fazer. Mas eu estava de bobeira, eu falei, não, vou fazer. Aí gravei 5 minutos, um áudiozinho, botei, mandei para ele. Falei, então vê se ajuda aí no teu trabalho. Depois ele conta. Um garoto, assim, de Sorocaba. Achei simpático. Aí fiz. Então, por que a filosofia é importante? Porque agora eu vou começar a trabalhar, descer um pouco, para a gente entender por que a gente está fazendo esse trabalho todo e por que isso é fundamental para a gente definir as estratégias da escola, da IPLAN, da prefeitura e tudo. Porque o que acontece é o seguinte. Filosofia. Por exemplo, você pega a discussão sobre filosofia, você vai pegar a discussão ali no meio da pré-república, daquele Rousseau, Locke, Hume. Qual é a discussão que tem aqui? O ser humano é bom. Nasce bom. O ser humano nasce mal. É besteira, né? Pô. O que isso significa para a sociedade? Daqui, beleza? Daqui se desdobra um conjunto de pensamentos na sociedade. Porque olha só que interessante, se o ser humano é bom e eu eleger um governo bom, e se pessoas boas estiverem no governo, eu não preciso fiscalizar esse governo porque as pessoas são boas. Então eu posso, se as pessoas são boas, e se eu crio um governo que é bom, eu posso relaxar, porque esses caras vão fazer sempre o bem pra gente. E aí então você vai criar modelos que vão aceitar determinada centralização de poder porque o ser humano é bom. Tudo por causa dessa definição do que é o ser humano em relação ao bom ou mal. Qual é o pensamento que deu a República? Vem aqui de baixo. A República vem daqui. O ser humano é mau, perverso, e a gente tem que fazer. O governo, a gente nunca sabe o que o governo vai aprontar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um governo descentralizado e fiscalizar esses caras, porque se demora, os caras vão ferrar a gente. Então você vê aqui de uma discussão...
de uma discussão filosófica, se é bom ou mal, tem todo um desdobramento teórico, porque aqui vai começar a construir teorias, e das teorias vêm as metodologias. Metodologias de poder. Então, as discussões filosóficas, elas são definidoras de teorias e metodologias completamente diferentes. Então, quando a gente vai fazer uma discussão filosófica, não é uma coisa que saco, uma coisa assim, não afeta nada. Não, é como se a gente estivesse no início de uma estrada e tivesse duas placas. Uma placa, hoje, no século XX, final do século XX, uma placa é tecnologia neutra em relação à cultura. Essa é a hegemonia do pensamento do século XX. A tecnologia não influencia a cultura. O ser humano influencia a tecnologia, mas a tecnologia não influencia o ser humano. Aí você tem todo um caminho de pensar a sociedade. Quando a gente diz tecnoespécie, deixa a André nervosa. Quando eu digo tecnoespécie, que eu falo que a tecnologia influencia a cultura, eu tenho um outro caminho. Este caminho me leva a ter uma compreensão do século XXI completamente diferente dessa aqui. Todas as organizações compraram esta visão aqui. Olha a escola. Vou pegar aqui as professoras, nossos professorinhos. O que a escola fala? A escola vai continuar igual. E eu vou introduzir tecnologia na escola. Mas a cultura da escola continua mesmo. Aquela mania de que a tecnologia é solução, tecnologia é ferramenta, não solução. Então, quando você vai pensar o futuro da escola, você vai pensar o futuro da escola o quê? Eu vou introduzir novas tecnologias na escola, mas a cultura da escola, a maneira de pensar a escola, ela continua igual. Por quê? Porque a tecnologia é neutra. A tecnologia não influencia a cultura. Então toda a linha estratégica do pensamento do que nós vamos fazer em termos de escola. Bom dia, esteja à vontade aí. Então toda a cultura do que a gente imagina da escola tem a ver com essa discussão. Então essa discussão, ela não é uma discussão qualquer. Ela não é uma discussão sem consequências. A filosofia, ela é muito malandra, porque ela fica caladinha no canto dela, mas dentro dela é como se fosse uma votação secreta no parlamento que está se decidindo uma opção de coisa que o pessoal não está sabendo. E o pessoal está sabendo. As leis estão saindo, né? A maneira de pensar está saindo, e as pessoas vão comprando uma determinada maneira de pensar sem sentir e vão tomando determinadas decisões. Quando você vê, um conjunto enorme de decisões, de dinheiro foi gasto e de esforço das pessoas foi investido, porque esta discussão... Bom dia, fica à vontade aí. Finge que vocês estão chegando na hora. Essa é a ideia. Então esse modelo, essa discussão filosófica vai levar a gente para um lado. Essa discussão filosófica vai levar a gente para o outro lado. Então, quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a perceber que aqui estava o problema. Que a Andrea estava lá discutindo sobre essa questão da tecnoespécie e da cultura, que aqui estava o problema. É na discussão filosófica que a gente tem que começar a botar o dedo. E no momento que eu digo que a gente é uma tecnoespécie, eu digo o seguinte, que a tecnologia... Bom dia. Bom dia, você tá bom? Tá tudo certo. Beleza. Ainda bem que cheguei em bom dia, não foi É uma isso aí. Então, no momento que eu falo que a filosofia influencia na cultura, e que eu vou fazer uma análise sobre isso, eu começo a perceber que o século XXI, digamos aqui está o século XX, aqui está a nossa civilização no século XX, com determinadas barreiras.
Aí a gente passa o século. Aí no século XX, século XXI, o que eu faço? Eu pego o epicentro da espécie, que é a tecnologia cognitiva, e dou uma expandida nesse epicentro aqui. Eu faço isso aqui, ó. Eu aumento aqui a minha capacidade de comunicação. Então eu vou começar a fazer, e vou começar a fazer uma mudança geral na sociedade. Então quando as pessoas falam, as organizações são isso, elas não vão mudar. Tem uma discussão que é muito legal, que é a seguinte, olha só, e aí a gente está entrando aqui no tema dessa revisão. Olha como é que as organizações pensam a sociedade. Nós definimos a sociedade. Boa noite. Nós definimos a sociedade. A sociedade é definida pelas organizações. E o que eu digo para vocês, esse conceito, na minha opinião, não é eficaz, é equivocado. Existe acima das organizações uma tecnoecologia. Essa tecnoecologia, as organizações trabalham dentro da tecnoecologia que existe. As organizações não definem essa tecnoecologia. Por que eu estou falando isso? Porque as organizações não impediram as pessoas de usar celular. Não tiveram capacidade de fazer isso. As organizações não impediram o Lutero de usar a mídia que ele tinha na época. A igreja não conseguiu impedir que o papel impresso se disseminasse. Então, a igreja construiu, a estrutura da igreja, a estrutura da monarquia, trabalhava dentro de uma tecnoecologia que era definido pela mídia que existia. Então, as organizações, elas estão encapsuladas dentro de uma tecnoecologia. Elas não mandam na tecnoecologia, porque elas não têm o controle no momento que surge uma nova mídia que descentraliza, elas não conseguem impedir que o cidadão use aquela mídia. E aquela mídia vai criando uma nova maneira das pessoas se relacionarem. E a organização, ela tem que se adaptar a essa nova maneira e não as pessoas às organizações. E o que a gente está querendo fazer hoje? A gente acha que a gente vai impor o modelo das organizações na sociedade. Porque a gente não consegue ver a tecnoecologia. E qual é o problema que a gente não consegue ver a tecnoecologia? Porque, filosoficamente, a nossa cabeça do século XX pensa que nós somos mais importantes do que a tecnologia. Que a cultura define a tecnologia. E a gente está aprendendo que, como a gente é uma tecnoespécie, muitas das coisas que a gente faz definem realmente a tecnologia. Mas existem coisas, movimentos que se massificam, que não dependem das organizações. Hoje nós temos no mundo, né, de 7 bilhões de pessoas, nós temos mais ou menos 1/3 de pessoas já estão acessando a internet. E as organizações não puderam fazer nada em relação a isso. E esta chegada da internet faz com que as pessoas mudem de hábitos diários e relevantes na maneira que as pessoas se relacionam. Então, o que está acontecendo? Há uma mudança na tecnoecologia. É como se a gente estivesse vivendo uma situação que é o seguinte. De repente aparece nuvens e de repente há um esfriamento do planeta de fora para dentro. E todas as espécies começam a se adaptar àquele esfriamento, sem poder alterar o esfriamento. Está acima da capacidade da espécie alterar o esfriamento. O que ela vai fazer? Ela vai se adaptar. E o que as organizações estão fazendo? Elas estão colocando a seguinte questão. Não, eu vou pegar a comunicação que eu estou acostumado, e vou manter essa minha comunicação do jeito que ela é a comunicação que tem hoje. Boa noite. Boa noite. E quando a gente vai fazer essa discussão, e vocês vão voltar para organizações, para os setores de vocês, ou para as
instituições de vocês, o que as pessoas vão dizer quando vocês falarem? Poxa, nós estamos vivendo aqui uma mudança profunda, a gente vai ter que fazer mudanças, etc. Então, o que as pessoas vão dizer para vocês? Acorda. Tá de sacanagem. Sempre foi assim, o que vai mudar? Tá de sacanagem. Vai mudar? Tá de sacanagem. O cara vai falar o seguinte, é como se fosse assim, tem um meteoro vindo para a Terra, né? Com data marcada de vir, e o cara, não. Sabe o que vai acontecer? Na hora que estiver bem pertinho, vai desviar. Não, vai cair no mar e vai ser só uma ondinha de leve. As pessoas não estão querendo fazer discussão. E as organizações acham que é assim, eles vão para um congresso em São Paulo, combinam todo mundo que nada vai mudar e voltam todo mundo achando que aquilo ali, porque foi combinado, não vai acontecer. Tem uma coisa que é interessante, que eu estive em São Paulo ontem, tem uma coisa interessante que eu voltei de lá com duas coisas importantes, que são de como a gente pensa a estratégia das organizações, que eu quero um pouco falar sobre isso. Hoje nós temos um convidado às 4. Olha só. Quando a gente fazia estratégia no século XX, tinham duas coisas que definiam aquela estratégia do século XX. O concorrente, e a prefeitura tem concorrente, porque a gente acha não, porque é serviço público não tem concorrente. Tem concorrente. Tem concorrente. Não só o prefeito tem concorrente, que é o cara da oposição, como a sociedade vai determinadas coisas, ela vai incorporando determinados serviços e vai eliminando alguns serviços que a prefeitura às vezes faz. Aí ela começa a perder o sentido em algumas coisas. Então, eu estou falando de concorrência. Então, olha só que interessante. No século XX, os concorrentes eram conhecidos. O cara ia fazer uma estratégia de médio e longo prazo, o que ele fazia? Deixa eu dar uma olhada na concorrência. Então, o concorrente da TV Globo era a Record, era a SBT, era Bandeirantes. Então, o que ele fazia? Ele ficava olhando para os concorrentes. Aí, se, por exemplo, ele soubesse que a Bandeirantes estava fazendo um treinamento de gestão de conhecimento, vou fazer um treinamento de gestão de conhecimento também, porque qualquer coisa eu estou junto com o meu concorrente. Então existia uma coisa assim meio organizada, que o concorrente era conhecido. Aí a indústria da música estava nessa, Sony olhando para a EMI, a EMI olhando para aquela Polygram olhando para a Sony, todo mundo ali olhando um para o outro, ia lá para os seminários, para as palestras, todo mundo olhando para o outro, estou fiscalizando, estou monitorando meu concorrente. Aí vem os maluquinhos na garagem e faz um Napster. Aqueles maluquinhos na garagem são os russos, que nem o Garrincha. O cara falou pro Garrincha, vamos montar aqui a estratégia toda, né? Aí o jogo dos russos no vestiário, não sei se conhece essa história, mas aí o cara perguntou, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, o Garrincha já combinou com os russos. Porque a gente está combinando tudo aqui, mas tem que combinar com os caras também. Quer dizer, os russos, quem são os russos? São essa garotada que está no meio da garagem lá, bolando coisas. Bolando coisas. E aí o que aconteceu? Destroçou a indústria toda. Destroçou. Por quê? Qual é o problema? Aqui. O cara da empresa de música não entende que a gente vive numa tecnoecologia. E que dentro da tecnoecologia que a gente vivia, tá tudo certo. Você é um cara poderoso. Mas se você mudar a tecnoecologia, talvez você não seja tão poderoso. E o concorrente que você tem hoje é concorrente deste jeito porque você tem uma tecnoecologia. Você está vivendo numa conjuntura tecnológica específica. Se mudar a conjuntura tecnológica, o que pode acontecer? Que tipo de coisa pode acontecer neste novo cenário? Quais são? Porque o que eu digo é o seguinte, aquela história da ponte, das duas cidades, lembra dessa história da ponte, das duas cidades? O que acontece quando você bota a ponte,
é que você abre a porteira para os malucos. Você abre a porteira para os malucos, porque tem maluco, malandro. Quem que são os malucos? Inovadores, empreendedores, o pessoal de capital de risco, o usuário, e aí vem a outra questão. O usuário, o consumidor, ele vive na tecnoecologia os limites e vai guardando mágoa. O cara guarda mágoa. Ele vai na loja de disco e fala, eu quero comprar um CD, eu tenho que comprar, eu quero ouvir uma música. E esse cara vai me cobrar R$40 por causa de uma música. Ele compra o CD, mas ele guarda uma certa mágoa no coração. Ele fica com aquela mágoa no coração. CD R$15, 2 CDs de R$15, CD duplo de R$50. Entendeu? Então há uma mágoa no coração que ele vai guardando. E essa mágoa não vai se desfazendo com o tempo, ela vai aumentando com o tempo. Então aquela tecnoecologia cria as organizações criam um mercado, esse mercado estabelece uma relação impositiva com o consumidor não pode fazer nada, mas ele está magoado. Do fundo ele está guardando aquela mágoa. Ele está esperando a hora da vingança. Ele está dormindo pensando, um dia eu vou me vingar. Mas aquilo está guardado num canto do armário. Um belo dia, alguém chega e diz, ó, chegou a hora da vingança. Chegou a hora da vingança. Chegou a hora da onça beber água. Porque eu estou empoderado aqui com uma nova tecnologia e você agora vai poder fazer uma coisa que você nunca pôde fazer e aquele safado que estava te enrolando, aquele cara que estava impedindo você de fazer uma série de coisas, esse cara agora vai se ferrar. Aí você, opa, agora sim, agora chegou a minha hora. Você pode pensar nisso. Foi assim com a música, né? Foi assim com a mídia. O exemplo mais ilustrativo também que eu acho é a fotografia, né? A Kodak. Exatamente. O próprio técnico da Kodak inventou digital e tudo, e o pessoal conservador da Kodak não deixou, porque eles ganhavam eles ganhavam dinheiro na revelação. Na revelação. E aí você pagava. Quer dizer, então, esse tipo de coisa. Quer dizer, então o que acontece? No século XX, você tinha um consumidor mais ou menos conhecido. O consumidor não tinha muito para onde correr. Porque se os concorrentes são iguais e estão mais ou menos fazendo as coisas, então ele não tinha muita. Tanto o concorrente era conhecido, como o consumidor estava domado, de certa forma. Estava dopado. Domado e dopado. Então, o mundo estava indo bem. As estratégias estavam indo dentro de uma determinada conduta normal. O problema que acontece no século XXI, que nós estamos vivendo, a gente começou a discutir isso profundamente mais na sala, na última encontro, aprofundando, o que acontece? O século XXI, ele mexeu no DNA da espécie, que é a maneira que a gente se comunica. Alterou o DNA da espécie. Não existe um meteoro mais profundo, maior, mais pesado e mais rápido do que uma revolução cognitiva. Porque ele altera o epicentro da espécie, que é o cérebro. Ele permite que o cérebro faça coisas que ele não estava podendo fazer antes. O cérebro se expande. Hoje, se você pode não querer, mas você hoje tem acesso a tudo que você quiser. Mais ou menos o que aconteceu na época do papel impresso. O cara, na minha tese tem um capítulo que o cara diz o seguinte: antigamente um intelectual antes do papel impresso tinha lido todos os livros de uma biblioteca, porque eram 1000 livros, o cara lia os 1000. Quando chegou o papel impresso, para vocês terem a noção, num período de 50 anos, de 1450 a 1500, circularam na Europa 6 milhões de exemplares de livros, não 6 milhões de títulos, 6 milhões, de 0 para 6 milhões. Então começou uma febre de coisa rolando, e as pessoas começaram a se alfabetizar para ler aquilo tudo. Então foi um boom na história. Então, o que eu quero falar? E a gente começou essa discussão, isso. Então, a filosofia,
quando a gente diz que a gente é uma tecnoespécie e que a cultura é baseada nas barreiras tecnológicas que nós temos, e quando essas barreiras tecnológicas são quebradas, os malucos chegam e começam a quebrar tudo, não é a tecnologia que começa a quebrar tudo. Quem quebra tudo são os malucos que estão esperando. Aliados com quem? Com os consumidores cheios de mágoa. Nós estamos cheios de mágoa com os políticos, ou não estamos? Ninguém está falando isso. Eu sei que vocês não estão falando isso, que vocês estão guardando essa mágoa com vocês. Mas nós estamos com muita mágoa nos políticos. No momento que um país conseguir estruturar uma plataforma digital colaborativa que diga, é aqui o caminho de tomar agora daqui para frente as decisões, o castelo de carta vai cair muito rápido em todos os lugares. Ele vai pegar a plataforma, vai baixar e falar, agora aqui também vai ser assim. A mágoa é grande. Só tá crescendo o pote. Então, o que acontece? A sociedade, por incrível que pareça, ela vive numa tecnoecologia e os limites dessa sociedade, elas começam, cada vez mais as pessoas vão batendo nesses limites e as pessoas vão ficando com cada vez mais problemas. Então isso tudo aqui não está sendo compreendido pelas organizações. Por quê? O século XX pensa assim. Qualquer pessoa, você pode fazer um teste com seus amigos. Você sai daqui e pergunta para alguém assim, para sua esposa, marido, namorado, namorada, qualquer pessoa, você fala assim, você acha que a tecnologia exerce uma influência na cultura ou a cultura que influencia na tecnologia? Eu vou chutar para vocês que 90% das pessoas vai dizer que a tecnologia é neutra. É a tendência das pessoas, a tecnologia é neutra. Que aí o cara vai dizer, moralmente é neutra, a faca você faz o que quiser com ela, mas culturalmente ela não é neutra. Boa noite. O senhor também. Então o que acontece? Mas é muito interessante isso aí que você está falando hoje, porque eu, depois dessas aulas que eu tive com A primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você está calmo? Você está calmo? Eu fico muito preocupado com meus alunos. O cara falou que ia beber, ia para Ponte Rio Niterói, não sabia se ia atirar. Eu tô calmo, mas é calmo. E depois o detalhe é o seguinte, eu já falei para o pessoal, o meu problema não é de se atirar da ponte, porque é um livre-arbítrio. Eu acredito em livre-arbítrio. É se atirar com o meu nome no bolso. Explica pra tua mulher. Depois da aula do depois. Quer que no bolso entrar lá no Facebook? Isso matou por tua causa. Então, gente, vamos lá. Mas tá tranquilo, eu tô calmo. O que ocorre é o seguinte, eu tenho percebido, depois dessas aulas que eu tive com você, eu comecei a ler os jornais de lado, assim, não estou lendo de frente, então estou lendo de lado. E eu tenho percebido exatamente, se você pegar as 4 últimas tiragens do Globo, na parte de economia, vem dizendo o seguinte, que a União Europeia, não sei se você chegou a ver isso aí, está tentando bloquear o Netflix, está pedindo o Google, está tentando de todas as formas segurar as formas de comunicações tradicionais, os jornais, segurar isso aí que você está falando. E aí eu vejo uma intensa relação com isso que você está falando hoje. Se você pegar hoje o Globo e olhar na parte econômica, você vai ver uma matéria do lado assim, na área de economia, dizendo, ele fala que é a União Europeia. Não sei porquê, às vezes lá é mais tradicional, mais dificuldade. Mas pegaram o Netflix, estão pegando o Google, penalizando não sei o quê, não querem deixar de expandir lá na União Europeia. Vai ser igual Pirate Bay isso daí. Alguém já foi no Pirate Bay na seção Ameaças Legais? Vocês conhecem o site Torrent? Eles tinham uma seção ali chamada Ameaças Legais. Quando criaram o Napster, centralizaram ainda mais, botaram o emuda e depois fizeram os torrents. Você não tem como chegar pegar alguém, porque todo mundo está com 3 do arquivo. Chega os caras a receber ameaças direto, mas eles tiraram isso do ar, no tipo, DreamWorks aqui, você colocou o filme do Shrek e deve ser tido do ar. Responde os caras, estão violando a lei americana e brutal. O cara responde, dane-se, nós estamos na Suécia, só a lei não se aplica a gente. A nossa opinião é que vocês têm mais é que se e rasga o verbo para o advogado. O que o advogado pode fazer? Nada. Nós não temos nenhum programa, nada legal aqui no nosso site. Vai fazer o quê? Doutor, um negócio que eu tô lembrando, uma frase que o Alberto falou lá na palestra, lá que foi interessante. Identifica bem isso aí. Ele falou que a maior batalha que o mundo atual está travando é o século XX contra o século XXI. É disso que ele está falando. Todos os aspectos, comunicação, energia, tudo. Mas aí, Sérgio, tem uma coisa que eu acho legal nessa história.
que é a seguinte, e tem a ver com o que você está falando. Hoje a briga no mundo política não é esquerda e direita. Se você falar, o cara fala assim, eu sou de esquerda. O cara é de esquerda, mas o cara que se diz de esquerda, ele pode ser de A a Z, você não consegue entender o que é esquerda. Eu sou de direita. Você também não consegue entender o que é um cara de direita. Porque, né? Eu sou de esquerda, mas peraí, você é de esquerda o quê? Defende a União Soviética, defende a Venezuela, é de esquerda republicana, é esquerda social-democrata, é esquerda o quê? Que esquerda que você é? É uma coisa assim, é um negócio mais, quer dizer, você não consegue entender. E o cara fala, fulano é de direita. Mas o que é ser de direita? Porque aí vai, né, desde o cara que mata a gente, né, o cara que está matando lá, aqueles caras cortando a cabeça das pessoas, é o quê? De esquerda ou de direita? Então, é uma coisa totalmente vazia, em termos de definição. Então, o que eu percebo no mundo? Sempre foi assim. O mundo vive um pêndulo que define as posições políticas no mundo todo. E os séculos passam em função desse pêndulo, porque a gente é uma tecnoespécie, por causa das revoluções cognitivas. Então, olha só como é que eu acredito que o pêndulo funciona. É um pêndulo que anda para cá ou para cá. Aqui você tem centralização. E aqui você tem descentralização. Então, quando a pessoa fala, existe esquerda e direita, eu falo, não, existe centralização e descentralização. Eu consigo identificar muito mais rapidamente uma pessoa que quer centralizar o poder e uma pessoa que quer, de fato, descentralizar o poder. O século XX está aqui, ó. O século XXI está aqui. O século XXI é um século que vai levar a gente à descentralização do poder. Você pode espernear, dizer que tem uns fundamentalistas, olha o que está acontecendo na Venezuela, olha o que está acontecendo, não sei o que. Você pode falar o que você quiser agora, o que está acontecendo agora. Mas nós estamos indo para a descentralização do poder. Fala. Você quer dizer com isso que isso é cíclico? Que uma vez alcançada a descentralização, a gente vai tender a ir para a centralização novamente? Quais são os fatores que levam a gente nesse processo? Isso são as coisas que eu ando pensando. Se eu for internado no hospício, depois vocês falam, leva uns biscoitos, um guaraná. Tá certo? Mas tem a coisa mais importante de qualquer espécie animal, que as pessoas esquecem que nós somos uma espécie animal. É um outro problema que a gente tem. O pessoal não só acha que a gente não é técnico, como o pessoal acha que a gente não é uma espécie. Nem animal. Espécie. Está em cima disso aí. Então, o que acontece? Como referência principal nessa história é o tamanho da população. Um bilhão de pessoas significam 3 bilhões de pratos de comida. Todos os dias. Olha só, preste atenção. O que significou em 1800 um sistema produtivo que tinha que colocar 1 bilhão de pratos de comida por dia na mesa das pessoas? 1 bilhão. Eu não estou falando 3 bilhões de pratos de comida. Eu não estou falando de toda semana, não. Imagina uma rede produtiva de cabra, galinha, ovo, milho, feijão, arroz, ervilha, frutas. Imagina, tenta imaginar assim, toda essa rede, todos os dias, se mexendo de maneira invisível na sociedade, para num determinado momento produzir no final do dia 3 bilhões de pratos de comida.
Aí o cara vai dizer, mas nem todo mundo come 3 vezes ao dia. Mas alguma coisa o cara tem que comer. Então é alguma coisa em torno de 1 a 3, você vai botar 2,5, 2, alguma coisa o cara está comendo. Senão começaria uma pandemia de fome e as pessoas estariam morrendo. Aí a pessoa vai dizer, mas tem gente que não come bem. Pode não comer bem, mas está sobrevivendo. Então nós podemos dizer no mundo hoje que todos os dias mais ou menos 21 bilhões de pratos de comida estão aí rolando. 15, 16, 17, mesmo que você deixe por 17, é um número cavalar. Só para lembrar, depois da Revolução Industrial, a linha de pobreza diminuiu bastante, a quantidade de pessoas abaixo da linha da pobreza. Antes era de 90%, hoje é de 10%. Então teve muita redução da fome no mundo. Então, essa discussão, e isso é uma discussão importante, que é o seguinte, isso não é uma discussão filosófica. Essa não é uma discussão espiritual. Não é uma discussão sobre horóscopo. É uma discussão objetiva e concreta para eu falar disso aqui. Então o que eu estou falando? Quando você olha para uma população, quando você olha para a nossa espécie, você vai ver o seguinte, nós temos uma escravidão, digamos assim, como animais. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz, pô, estou com fome, vou tomar meu café, né? Chega na hora do almoço, você fala, pô, de repente um almocinho, vou dar aquela, né? Chega de noite, você fala, opa, de repente vou dar, né? Aquilo todo mundo faz. Então isso é integrante da espécie, não dá para abrir mão. Dizem agora os malucos que o pessoal está botando um negócio que o cara bota na cabeça e se alimenta de sol. Tudo bem, que é tipo assim, energia solar, né? Energia solar, o cara come sol. Bom, se acontecer, olha só, eu não estou dizendo que não vai acontecer, porque eu sei que os malucos são malucos mesmo. Se acontecer do cara comer sol, vamos supor que a gente consiga comer sol, indo pra praia, você não precisa comer nada, porque vai ter uma opção de gente só andando na praia, né, cara? Porque, porra, tem vagabundo que não vai nem trabalhar, porque, pô, você não precisa comer nada. Tem que comer A única coisa que ele tem que arranjar é um lugar pra dormir, ele dorme embaixo da árvore e não precisa fazer Tem mais que nada. beber bloqueador solar, né? Exatamente. E eu tô meio gordinho, vou botar um chapéu. Vou fazer uma dietazinha, vou botar um chapéu, tô comendo muito. Bota o bloqueador. Né? Então, eu não estou dizendo que isso não vai acontecer. No momento que isso acontecer, se por acaso acontecer, da gente parar de comer, nós vamos entrar com... Aí vai ser outra espécie humana, completamente diferente. Toda a problemática, toda a maneira de pensar o ser humano muda completamente. Porque a gente reduz a complexidade. O sistema produtivo é aliviado do problema. Porque quando você diz que tem 21 milhões de pratos de comida, na porta de quem que as pessoas vão bater querendo comida? Aí vai ser o nem, né? Não come, não trabalha, não estuda. Sistema produtivo. Meu irmãozinho, feijão. Meu irmãozinho, arroz. Meu irmãozinho, galinha. Acabou com vários regimes comunistas. Hã? Acabou com vários regimes comunistas, foi isso. Foi? Só queria comer banana, não consegui na Alemanha Oriental. Um dos motivos foi não ter banana na Alemanha Oriental. Acabaram com o comunismo lá. Então, o que acontece? Acontece aí uma situação que é a seguinte, falando aí desse centralização. Então, o que acontece? Acontece que a nossa espécie, vou falar disso depois, a definição fundamental para a gente ver esse ciclo do pêndulo é a seguinte. Por que eu acho que o século XX foi o século da centralização? Tem aquele mapa que a gente já mostrou aqui, 1800, 1 bilhão, 1 bi, 7 bi em 2015. Tá certo? Parênteses. Nós estamos falando dessas coisas para vocês poderem montar uma estratégia para as organizações de vocês e vocês terem consciência do que precisa ser feito. E eu não estou dando essas informações para vocês apenas para vocês se convencerem. Porque o papel que vocês vão ter que fazer é convencer os outros. Esse curso podia ser em 2 dias, eu convenço vocês acham bacana e vão embora.
O problema é que vocês passam a ser um agente que vocês têm que convencer os outros. Então vocês têm que estar com aquilo de uma maneira mais profunda, senão o cara vai chegar para você, você vai dar espécie, então deixa para lá. Você tem que ter argumento. Então a gente vai trabalhando isso, senão vocês não vão conseguir fazer o trabalho de convencimento das outras pessoas para implantar esses projetos. Então, o que acontece? Quando você vai para 7 bilhões, o sistema produtivo, ele precisa resolver esse problema. Ele precisa resolver o problema. Então o que ele vai fazer? O sistema produtivo é a mesma coisa que eu falo, é o seguinte, olha só a tendência que vai acontecer. O pai rapidamente casou, tem 5 filhos. E o cara não tem uma grana toda para essa coisa. Aí chega para os filhos e fala assim, galera, aqui em casa é arroz, feijão e ovo. Aí o filho, papai, o que vai ter hoje para comer? Arroz, feijão e ovo. E na janta? Arroz, feijão e ovo. E o danoninho? Arroz, feijão e ovo. E o bifinho? Arroz, feijão e ovo. Por quê? Aumentou muito o número de pessoas, ele padronizou o almoço. Então, quando você aumenta o tamanho da população, a tendência é que haja concentração. Faz sentido isso? Porque você precisa aumentar o volume de coisas, você precisa massificar as coisas, você precisa que as pessoas parem de encher o saco. Malandro, a situação agora é a seguinte, come o que tem. Mas você fala nos exemplos aí que você frisa muito esse problema, 7 bilhões, que muitas pessoas têm que comer, dobrar prato de comida e tudo. Mas a gente não percebe no mundo hoje em dia essa crise de alimento. Hoje em dia subiu para 7 bilhões, mas a gente não vê crise de... Mas teve uma modificação no início do século XX, Revolução Verde. Eles aumentaram mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de... O que é Revolução Verde? Revolução Verde, início do século XX. Teve isso daí, aumentou 60%. Não, olha só, você não vê a crise. Eu não estou falando que há uma crise. Porque se vai aumentar para 10 bilhões de pessoas, será que eles não vão se adaptar? Eu não sei se a alimentação foi adaptada ou quantidade de pessoas. Olha só, eu não estou falando que, olha só, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, a crise, eu não estou falando que tem uma crise de alimentação. Eu digo o seguinte, o setor produtivo, para resolver esta crise, ele fez uma adaptação. Ele resolveu. Tanto que as pessoas começam, eu gosto de transgênico, não sei o quê. Meu irmão, tira o transgênico para tu ver. Tira o transgênico para você ver o que vai acontecer na sociedade. É o processo natural da própria evolução? De pesquisas? Sim, não é natural. Pesquisa não é natural. O cara não fala assim, Deus, me jogue aí um transgênico. Progresso natural. Sim. O decorrer do... Pesquisa, inovação, isso é tal. Ele pesquisa para não trazer nada natural. Imagina se o cara fala assim, gente, os veganos aí falam assim, galera, vamos convencer todo mundo a não comer carne. Aí todo mundo fala um dia para noite, então ninguém vai comer carne. Acabou, todo mundo passando fome. Porque não vai ter condição de todo mundo só comer. Por quê? Porque tem que comer as coisas, porque tem toda uma estrutura montada. Inclusive eles estão querendo reduzir a quantidade de animais, porque o gás emitido pelo animal dá efeito na camada tem todo aí. Então, e ainda estão querendo diminuir a quantidade de... Então, o que acontece? Quando o sistema produtivo, quando se aumenta a população, porque a gente está falando de comida, mas não é só comida, é roupa, é transporte. E a crise também ela se manifesta, por exemplo, essas crises no Brasil está exportando muita carne, aí o preço da carne sobe, é uma crise, o cara vai pagar 40, 50 reais na carne. Essas crises são sazonais. Mas daqui a pouco, estamos falando que não é só não ter. Então, que alternativas para carne? Está com um número menor de pessoas disponíveis. O que eu estou defendendo, para responder a tua pergunta, a centralização da descentralização, o que leva a nossa sociedade à centralização? O pico de 1 para 7 bilhões jogou o século XX para um problema produtivo. Então, para resolver esse problema produtivo, o que você fez? Você cria uma mídia centralizadora e você tira do cidadão diversidade. Malandro, o que tem é isso. Aquela frase famosa do Henry Ford.
Você pode comprar todas as cores que você quiser do seu carro, desde que seja preto. Ou seja, é produção em massa, é aquele filme do Charlie Chaplin. Bota o pessoal para produzir e fazer aquele tempos modernos que ele faz. Tem a crítica, não sei do que, mas se não tivesse aquela linhazinha de montagem, não ia ter produção para todo mundo. Então a gente tem que entender, isso é uma coisa que dá um amadurecimento político para as pessoas, é o seguinte, as pessoas têm que entender que não é fácil ter 7 bilhões de pessoas no mundo. Um país de 200 milhões de pessoas como o Brasil, não é assim, vamos brincar de Brasil? Vamos brincar de Brasil? Vamos brincar com essa economia de 200 milhões? O preço é muito caro, qualquer brincadeira que você fizer. Porque é muito complexo. Todo dia tem que ter. É o que está acontecendo na Venezuela. O cara foi brincar lá, o que aconteceu? As pessoas. Eu botei um vídeo ontem no Facebook, chegou lá o negócio para comer, ele se dando aos tapas. Porque o cara chega no supermercado, todo mundo dando tapa um no outro para pegar as comidas. Porque está faltando comida. O sistema produtivo foi colocado para escanteio. Então, o que eu estou trabalhando aí? Quando você tem aumento de população, a tendência é haver concentração. Faz sentido isso? Então, qual é a saída aí? Qual é a saída? O que aconteceu no final da Idade Média? Como é que o ser humano resolve esse problema para aumentar a qualidade e ter descentralização de novo? Você... Catástrofes naturais, tsunami, terremoto. Isso força um pouco. Vulcão. Uma parte com ele. Mas não mata gente suficiente hoje em dia. Matou 330 Não, mas força as pessoas a agirem. Não, força, mas o que eu estou te falando. Mas o número de pessoas, não adianta você perder 300 mil pessoas ou 400 mil pessoas, a complexidade continua igual. Não vai mudar a complexidade. O que mudaria a complexidade é cair um meteoro e matar 6 bilhões de pessoas. Aí você teria um mundo... Você voltaria para... Não, você voltaria para 1800. As guerras mundiais, né? Você voltaria... Ou uma coisa do tipo jogar bomba de um lado para o outro e morrer 6 bilhões. Aí você voltaria para 1800. Aí você teria todas as tecnologias que a gente tem hoje para 1 bilhão. Aí quebra toda a tecnologia também. Se cair meteoro, vai ter que construir tudo de novo. Computador, tudo. Não, aí vai ver quais são os resultados. Então, como é que a gente entra na descentralização? Olha só que coisa interessante, galera. Quando você aumenta a complexidade, você tem que empoderar a ponta. Simples. Um exemplo simples. Restaurante Aquilo. Quer um exemplo melhor disso que restaurante Aquilo? Todo mundo começa a comer todo tempo no mesmo lugar. Na mesma hora, todo mundo com pressa. Aí vem o garçom. O que você quer comer? Aí eu quero comer isso. Aí manda para o cozinheiro. Aí o cozinheiro prepara. Aí chega. 40 minutos. Agora traz a conta. Olha o tempo. Olha o tempo. E aí como é que o cara vai conseguir produzir tanto para tanta gente ao mesmo tempo? O que o cara faz? Não tem condições de fazer isso. Aí vem o maluco e fala assim, gente, e se o cara se servir? E se o cara se servir? O que eu vou fazer? Eu preparo a comida, deixo num balcão e as pessoas fazem o prato que quiserem. O que eu estou fazendo? Eu estou empoderando o cara e tirando o intermediador. Esse exemplo do restaurante Aquilo é o que está acontecendo no mundo hoje. Pode reparar. O que eu estou fazendo? E o que aconteceu na Idade Média, depois da Idade Média? Naquele filme que a gente viu do Lutero. O que o Lutero falou? Olha aquela briga, olha aquela conversa do cara, do cardeal com o Lutero. O cara fala assim, o Lutero, eu acho que as pessoas têm que ler a Bíblia e fazer a interpretação. Aí o cara fala, meu irmão, nem os padres conseguem interpretar direito a Bíblia, você quer que esses débeis mentais leiam a Bíblia? Ali era um restaurante Aquilo que estava começando. O que o Lutero estava falando? Deixa o pessoal se servir. Vamos empoderar as pessoas para eles poderem interpretar a Bíblia. Porque sabe o que está acontecendo?
Eu estou fazendo uma interpretação do que ele estava dizendo. Você está interpretando de um jeito que só interessa a você. Você está criando uma forma de interpretar a Bíblia que você está deturpando por causa de você. Então o que eu quero fazer? Eu quero evitar que isso aconteça, fazendo como? Empoderando o cidadão. Não é isso que ele disse naquele negócio ali? Não foi mais ou menos isso que ele disse? Porque você está falando coisas que não estão escritas na Bíblia. Aí o cara fala, eu gosto das indulgências. Não, isso não está rolando. Indulgência. Aí vai lá mostrar o negócio. Não é? Não foi isso que ele falou? Falou o quê? Você está falando aí. É porque era prancheta de assinar. Você está para assinar negócio, cadê? Calma. Ele estava falando de vender indulgência que pagava para pegar lá no filme, então eu estava prestando atenção. Isso. Então, tá rolando a prancheta. E eu sei que ele falava, ele vendia indulgência, mandava a cada degrau rezar um Pai Nosso. Ó, você não precisa ficar nervoso que já começou a andar a prancheta. Viu? Não precisa ficar estressado. A prancheta está andando. A prancheta está andando. A prancheta está andando. Quando rezar Então, todos os degraus, você tem uma... olha só o que eu quero mostrar para você, indo na tua pergunta. Quando Lutero diz que os caras vão interpretar a Bíblia, ele está criando um restaurante aquilo. Não está no fundo fazendo um restaurante aquilo? Se serve. Se serve. E essa é a saída do ser humano. O que vai acontecer depois do Lutero? A internet se serve, a internet está assim, você acha? Também. A internet se serve. Serve. Se serve. Vai no banco, se serve. Não é? Vai no ingresso.com, se serve. Mercado Livre, né? Vai, se serve. Taxi Beat. Posso usar a internet? Música de videogame. Procura a música de um jogo. Coisa que eu mais vejo quando eu procuro esse tipo de coisa na internet é: como eu não achei esse vídeo na internet, eu tive que fazer upload. Toda descrição no YouTube cansa de vídeo assim. Ah, porque você faz o que você tem, né? Tudo guardado. Não, você entendeu? Eu vou procurar, tá alguém dizendo isso. Todo vídeo que eu procuro tá ali o cara dizendo: eu não achei essa música, então eu tive que colocar aqui eu mesmo. Todo mundo faz isso na internet. Então, o que acontece? O movimento que acontece na sociedade é um movimento de empoderamento do indivíduo e descentralização. Mas como é que isso é possível acontecer? Todo mundo gostaria que acontecesse isso. Existem ideias, propostas. Mas o que viabiliza esse movimento é quando você cria uma tecnologia que permite a descentralização. Mas deixa, eu vou na linha, Roberto? Vou pegar um pouco a linha do Roberto, que ele fez uma pergunta que eu ainda tô querendo olhar no passado, ver como é que isso se deu efetivamente, talvez você ajude. Assim, a centralização e a descentralização. Tinha o século XX processo de centralização, que você escreveu, e estão caminhando para a descentralização. Primeiro, a última descentralização nesse contexto macro aí seria o 1450. Descentralizou, a gente caminhou, digamos aí, nos últimos 500 anos para um processo que culminou numa centralização no século XX. Isso. E começamos a descentralizar agora isso. A gente consegue, assim, você já parou para pensar, já identificou o que leva à centralização? É isso que eu estou falando. Organizar coisas. O que leva à centralização. Olha só que coisa interessante. Organizar e se não tiver organização, tem anarquia. Olha só. A gente está caminhando para ela, então. Não. Eu quero saber se essa descentralização não se torna uma anarquia. Então, o movimento da descentralização muitas vezes parece anarquia. Parece anarquia. O que aconteceu? O discurso todo contra a monarquia foi que é aquele discurso do cardeal. Eles não têm condição de se autogerenciar. E no fundo ele tinha razão, porque aquele cara da época, ele não estava empoderado ainda ao ponto de poder criar uma sociedade nova. Ele demorou 350 anos para cortar a cabeça do rei, no caso da França. A tua pergunta é, e isso é legal que você está fazendo, porque o que você está falando? Você está falando de 500 anos e a avaliação que a gente tem que fazer é desses 500 anos. A gente está fechando um ciclo de 500 anos, que começa com papel impresso e termina agora com 2004 com digital, com a chegada da banda larga. Pode ser 60, pode ser 90, aqui em agosto. Mas se quiser pode botar aqui século XXI. Se quiser botar século XXI também pode.
E aqui você pode botar século XVI, século XIV. Aí você vai colocar aqui. Olha só. Vamos fechando esse ciclo aqui. Então, o que acontece até aqui em 1800? Esse movimento de 1450, esses 350 anos aqui, foram anos de construção do novo modelo. Aquela frase do Lutero, aquele vídeo do Lutero, ele é fundamental, sabe por quê? Porque foi ali que começou a sociedade moderna. Foi ali que as pessoas começaram a dizer: deixa as pessoas votarem, deixa as pessoas escolherem os presidentes, deixa as pessoas descentralizarem. O discurso dele é esse. Ele é o primeiro cara liberal clássico da história. Porque ele diz, cara, deixa os caras lerem. E a partir daquela coisa, eles criam escolas nas igrejas e aquilo vai criar o capitalismo. O capitalismo só foi possível com o empoderamento das pessoas, das pontas. É que às vezes confunde um pouquinho. Centralizou a escolha de um poder centralizado. Poder não tá. Boa. Não deixa de ser um poder, é um Boa. poder de escolha. Boa, mas aí tem. Centralização. Ótimo. Botar o poder na ponta. Olha só, não, mas Isso olha só. pode sim Olha só. ser confundido com anarquia. Eu acho. Não, olha só. Não sei. Vamos caminhar na seguinte direção, e essa é uma discussão muito boa para a gente fazer. Você vê que a gente está aprofundando. Você fala uma coisa ali, ele fez isso lá que ele abriu na Alemanha, Lutero, para as pessoas decidirem coisa, o capitalismo, mas é que foi mais sofreu com o comunismo, com o mais duro comunismo foi o que pareceu, foi lá dentro das terras dele. Exatamente, mas porque aí a gente estava começando a vir para esse movimento aqui, o Pedro veio para cá. Mas vamos chegar lá. O que acontece? É como se fosse um terremoto que as placas tectônicas vão se ajustando, vão se arrumando. Então, quando você vai aumentando a população, você vai ter que fazer uma governança mais sofisticada. Então, se você comparar, e aí vai lá, mas olha só, tinha o rei e agora tem o presidente. Não mudou nada. Continua um cara centralizador, mas é diferente. Aqui o cara fica a vida toda. Aqui ele é escolhido por Deus. Aqui o filho dele é necessariamente um novo rei. Aqui o cara tem um poder absoluto. E aqui eu escolho esse cara. Mas eu às vezes não consigo escolher bem. Mas bem ou mal você escolhe. Aqui os nobres eram escolhidos pelo rei. Aqui os nobres, nós escolhemos os nobres. Que cada vez são mais nobres. PMDB Olha, cada vez é o PMDB que escolhe. Cada vez são mais nobres, mas nós teoricamente podemos tirar os nobres. Antigamente o barão era barão para a vida toda. Agora pode até prender O conde era o conde para a vida toda. Você hoje tem gerações na mesma família aí. Eu sei, eu não estou falando. Eu sei, mas é engraçado, tá cada vez mais parecido. É parecido por causa da centralização. Então, o que acontece? Os filhotinhos foram todos eleitos. Então, o que acontece aqui? Acontece aqui uma sofisticação que permite que a espécie... O que você vai fazer? Você dá mais poder para o indivíduo e você sofistica um pouco a governança. E você deixa as pontas resolverem os problemas de maneira mais autônoma. Foi isso que aconteceu com a República e o capitalismo. Você pode escolher mais os produtos, acabou a escravidão, você tem escravidão no sentido... A escravidão mudou um pouco disso. O modelo mudou, né? O modelo mudou. Então você sofisticou a sociedade. Você sofisticou a sociedade. Novos problemas surgiram. Então, se você pensar, quando a gente criou essa sociedade em 1800, o conceito dessa sociedade, o modelo dessa sociedade toda, era imaginando 1 bilhão de pessoas. Se a gente não tivesse crescido de 1 para 7, e isso é consequência disso, nós continuaríamos, de alguma forma, talvez, com a coisa mais ou menos traumática do que a gente tem hoje. E aí que eu digo que é o paradoxo da situação. Você cria uma sociedade mais sofisticada, você consegue, com o capitalismo, com a república, aí vem com a ciência, a medicina, não sei do que, ter um pico de 1 para 7. Então, o mérito do sistema hoje
foi ter conseguido manter, de alguma forma, funcionando, para a gente fazer uma avaliação de 500 anos, o sistema hoje, que estão entregando para a gente, concentrado, cheio de problema, foi um sistema que durou 200 anos e aguentou sair de 1 para 7. Só que ele agora está rateando. Não tem mais condição de você trabalhar. É só você olhar isso que a gente fala sempre aqui, 40 fiscais para 9 mil ônibus. Que é um exemplo mais claro de que esse sistema chegou ao limite. Então, o que acontece? Como a gente foi crescendo a população e a gente não tinha uma descentralização de mídia, a tendência para o século XX foi uma tendência centralizadora. Aí começaram a aparecer, com as crises que foram acontecendo, começaram a aparecer sistemas fortemente centralizadores. O nazismo, o comunismo, o capitalismo de Estado que a gente tem hoje, porque nós não temos capitalismo, a gente tem capitalismo de Estado. Monopólios privados e monopólios públicos mandando. Você não tem um capitalismo com livre concorrência, com descentralização. Se você quiser montar um banco, você não consegue montar um banco. Se você quiser montar um plano de saúde, você não consegue montar um plano de saúde. Se você quiser montar uma empresa de celular, você não consegue montar uma empresa de celular. São os cartéis. Então isso tudo foi uma centralização justificada por quê? Aumento populacional e centralização de mídia. Então aumentou mais a centralização, porque para poder organizar. Não, porque mais carteirizado. Você está querendo dizer o quê? Espera um pouquinho, eu pendo. Então, nossa tendência é o quê? Nós temos uma descentralização, alternar para a centralização. A descentralização, ela provoca o aumento populacional, melhor dizendo, seria isso? Isso. A facilita o aumento populacional. Esse aumento populacional, complexidade, gera centralização. Novamente, centralização entra colapso e volta de descentralização. Isso. Esse é o ciclo que eu acho que acontece. Eu posso ter uma centralização de poder e uma descentralização de ações. Por exemplo, a China está crescendo, ela tem uma centralização lá, mas muita coisa está andando das empresas. O negócio está crescendo. dar poder, mas é uma liberdade vigiada. Não, mas olha só, a China, posso falar sobre isso daí. A China... Eu não estou querendo agregar uma coisa a outra. Tá? Não. Então, você pode ter uma centralização de ações e o poder está lá centralizado. Não, o que está acontecendo assim é o seguinte. Entendeu? Ela está aumentando realmente, 10%, 9%, mas já está começando a refrear bem devagar esse crescimento. Por uma razão muito importante. O crescimento não é sustentável. Não adianta nada você ter dinheiro se você não tem ar para respirar. Procura fotos de poluição na China para ver como é que está Não, olha só. Mas isso A discussão da China é interessante. A discussão da China é interessante porque a lógica chinesa é a lógica do nosso laboratório. Olha a China como é interessante. O que a China fez? A China fez o seguinte. Nós estamos aqui com esse 1 bilhão e 300 e a China, eu estive vendo a população da China, ela começa a crescer a partir de 1970, 80, é justamente quando ela começa a adotar um modelo. O modelo chinês é interessante, que é o modelo do nosso laboratório. O que eles fazem? Eles fazem zonas de livre comércio. Não, zonas de livre comércio. Zonas de livre comércio. Então eles pegam uma área da China, depois são 3 ou 4 áreas, e aqui é capitalismo radical. E aqui continua o comunismo. Então, aqui, o que está crescendo na China não é essa parte aqui. Essa parte aqui está se sustentando com esta aqui que está totalmente... Mão de obra especializada. Laos também é um esquema também. O pêndulo vai mudar. As pessoas vão começar a... Laos, Coreia do Norte. Com certeza. Não, a tendência que eu vejo na China, é descentralização. Estão querendo incentivar o consumo. Não tem saída. Então, eu vou falar para vocês, eu vou colocar para vocês o seguinte, por que eu digo que a gente vai entrar no século da descentralização? Você tem, se você tiver aumento demográfico, que vai aumentar a complexidade, e você não tiver mídia descentralizadora, você vai ter centralização. Necessariamente você vai ter centralização. Quando surge uma revolução cognitiva, uma mídia descentralizadora, é o que a história mostra, não é o que o Lepo acha, é o que eu analisei da história. Quando você tem uma mídia descentralizadora, a mídia descentralizadora não dá mais possibilidade para as estruturas de poder que a gente viu no filme Lutero se manter, porque eles se mantêm não pelo mérito das organizações, se mantém pela coerção do uso da mídia e da capacidade que tem de manipular as pessoas, como a gente está manipulado hoje. E o que acontece?
Quando você começa a descentralização, as organizações elas não têm mais uma narrativa. Você vê que a igreja, a lógica do Lutero, era uma coisa muito legal. A lógica do Lutero não é questionada pela igreja. Porque ele entra com uma lógica num lugar que não tem mais narrativa. Aquele cara que vai vender indulgência, você vê que ele não tem narrativa. Ele chega lá na praça, bota o fogo, a mão no fogo e diz, olha, vocês vão ser queimados. Aí ele vai lá e vende indulgência para os caras. Não tem narrativa nenhuma. É marketing puro. É medo. Não tem narrativa. É um pouco, não sei se vocês concordam, que acontece um pouco hoje no Brasil. Você tem não tem uma narrativa que justifique. Propaganda de cigarro. Você não tem uma narrativa das organizações, do governo. Você tem uma coisa assim meio... Marketing puro. Marketing. Então, começa a vir a narrativa com essa nova mídia. As pessoas começam a construir uma narrativa. Pessoas começam a oxigenar a sociedade com uma nova narrativa. Pessoas começam a dizer coisas que nunca foram ditas. E as pessoas começam a ver que aquilo tem sentido. Da mesma forma do Lutero. Aí começa um processo de descentralização. Então, o que está acontecendo na sociedade? O que vai acontecer na sociedade? O indivíduo do século XX, que tinha um poder, digamos, X, no século XXI, ele vai ter o poder X mais Y. Você vai aumentar o empoderamento do cidadão. Aí você vai falar, depois, o que é aumentar o empoderamento do cidadão? É você dar mais poder para ele tomar decisões. E aí tem a ver com o nosso projeto aqui. Eu estive fazendo uma reunião outro dia aqui, numa prefeitura, e o cara virou para mim e falou assim, olha só, Nepomuceno, vou falar uma coisa para você. Colaborar pode, não pode é participar. Olha só que coisa interessante que Então, ele disse. Orçamento participativo. Hã? Orçamento participativo. Ele falou, colaborar pode, não pode é participar. E vocês vão dizer, e o que é a coisa mais interessante na implantação da governança digital, a característica da governança digital não é caixinha de sugestões. É poder de decisão para o cidadão. É essa a diferença entre um projeto que está fazendo enrolation e um projeto que está usando a nova governança para resolver o problema da complexidade. Vou dar um exemplo para vocês, para a gente começar a concretizar isso. Senão os nossos colegas professores vão ficar com raiva de mim. Então, o que a gente vai fazer disso aí? Olha só a situação. Ponto certo. Projeto da Vetransport, usando aplicativo. Olha aí a Vetransport usando aplicativo, governança digital. Olha como é que os caras estão fazendo governança digital. Olha como é que os caras estão avançados, modernos. Fumaça. Por que eu estou falando que é fumaça? Porque não vai resolver o problema. Olha só, o cara faz o aplicativo. Aí você entra dentro do ônibus. Entrou no ônibus. Está aqui o ônibus, entrou dentro do ônibus com o aplicativo ponto certo. Não gostei desse motorista aqui. O cara está dirigindo de uma maneira muito violenta. Vou queimar esse cara. Número do ônibus, tal. Vou queimar esse cara. Aí mandei a informação. Aquela informação veio, foi para o gestor da Vetransport. Desculpe, tá? Foi para o gestor da Vetransport. Chegou no gestor da Vetransport. Aí o gestor da Vetransport vai decidir o que vai fazer. Então, não mudou nada. Isto que ele está fazendo é uma caixinha de sugestões digital. Concorda? Não é uma caixinha de sugestões digitais? E ele, se ele for amigo do motorista, nada vai acontecer. Tá certo? Então isto é governança analógica com caixinha de sugestões digital. Tá certo? Eu não estou empoderando ninguém. Eu estou enrolando alguém. Eu estou pegando uma ferramenta nova para enrolar de uma maneira nova também. Eu não estou dizendo que os caras fizeram pensando nisso, mas essa é a lógica do processo. Não é um departamento de comunicação, é um departamento de enrolation.
Isso não resolve a crise demográfica da gente. Não resolve o problema. Tá certo? Agora eu vou mostrar o que seria um sistema e vocês vão ver como é que muda e que esse sistema só é melhor porque eu estou empoderando a ponta. E essa é a saída para a descentralização. Eu dou um aplicativo para ele. Não, você é o motorista, desculpe. Não começa a me enrolar não, cara. Tu é motorista. Como é que eu vou dirigir? Não, peraí, não. Tu é motorista, não. Eu já vi esse motorista. O Leandro tem cara de passageiro, tá certo? Leandro, Passageiro que odeia motorista. isso aí. Um comentário. Eu não sou contra o cara chutar o motorista dirigindo. Sou contra ele chutar o motorista que ele não estava parado. Você não vai ter aplicativo, você é Então, olha só, Leandro, eu dou um celular pro Leandro. Um aplicativo para ele. Olha a diferença. Motorista é comando de voz. Olha a diferença. Olha o sistema como vai funcionar diferente. Quando eu falar isso, muita gente vai dizer, isto não vai acontecer no Rio de Janeiro. Antes que as pessoas digam isso, vamos voltar para aquela nossa velha conceito. Estamos falando da Suécia. Tá certo? Porque esse é um negócio mundial, não tem só no Brasil. Então, estamos falando de um motorista sueco. Na Grécia. Tá certo? Ou na Grécia, fora do Brasil. Para você não falar, mas isso nunca vai acontecer. Só para a gente ter, tecnicamente, uma solução. Primeiro pensamos na solução técnica. Depois nós vamos discutir a solução política, que são duas questões. Agora, o fato de eu ter uma técnica, digamos, adequada, depois nós temos um problema político. Não é porque eu tenho um problema político que eu vou alterar minha técnica, porque a técnica é a técnica, é a maneira que eu acho melhor de resolver. Depois tem a discussão política. Tá certo? São duas coisas separadas. Uma coisa é o médico dizer, tem que operar o pulmão. A outra é o cara querer operar o pulmão. Agora, se o cara disser que não quer operar o pulmão, o médico vai dizer, então, tudo bem, não precisa operar. Aí, né? Vai ter problema. Se o diagnóstico é esse. Então, olha só a mudança. Presta atenção. Leandro não gostou do motorista. Certo? Beleza, não gostou do motorista. Aí ele vai lá e avaliou o motorista. Aquilo vai para um algoritmo. Não vai para você. Você contribuiu, e olha só, você contribuiu para o algoritmo. Você é responsável pela programação do algoritmo. Você tem sua responsabilidade. Mas você transferiu para o algoritmo. Tá dando para entender? Eu estou passando o poder que estaria na mão dele para ele via algoritmo. O algoritmo não está ganhando poder. O que eu estou ganhando é o seguinte, ele vai ser, a decisão vai passar a ser dele e eu posso passar a decisão para ele porque eu tenho um algoritmo que pode fazer esse gerenciamento. Tá certo? Então, olha a mudança. No momento que o Leandro está dentro do ônibus, quase dormindo. Aí ele está lá dentro do ônibus, 6 horas da tarde, dormindo ali no banco de trás. Quase para ser assaltado. Esse que nem é assaltado dentro do ônibus. Né? Aí o que acontece? Ele com aquele celular, smartphone, votando, o nego vai roubar mesmo esse celular. Aí ele vai votar. Votou. Tá certo? O algoritmo que está programado vai ver que este motorista está dirigindo perigosamente e várias pessoas que o sistema reconhece como confiáveis, que estão colaborando com o sistema há bastante tempo, identificam que ele, por algum motivo que eu não sei qual é o problema da vida dele, ele está dirigindo perigosamente. Acrescenta também medidor de velocidade ligado no sistema que diz qual a velocidade que ele está indo. Não, mas não é velocidade, porque a velocidade você pode ter. Por exemplo, Ele furou sinal que ninguém furou sinal que não tinha pardal. Ele subiu em cima de uma calçada, né? Ele freou e uma senhora caiu dentro do ônibus. Xingou o motorista. Ele xingou o passageiro. Ele tá com a cachorra, tá com as macacas. Se eu fosse no sistema anterior, eu ia reclamar para você e você, atarefado, você ia ter que tomar uma atitude. Só que você está recebendo 50 denúncias num dia, você não tem tempo para administrar isso. 100, 200, 300. Aí esse cara, o algoritmo, eu estou falando a Suécia, tá, gente? O algoritmo manda uma mensagem para a roleta
do motorista? Da companhia de ônibus. Quando ele chega de manhã para trabalhar, que ele vai passar o crachá dele, dá um erro. Compareça ao departamento pessoal. E aí no departamento pessoal tem lá, olha, ou você vai fazer uma reciclagem, ou você vai mudar a sua atitude, ou você agora vai passar 3 dias sendo acompanhado por um fiscal aqui de qualidade, qualquer coisa desse tipo. Eu acho, nesse caso específico do ônibus, né, assim, conversando, eu acho que as pessoas teriam que enxergar que ele, né, através do algoritmo, ele não está dirigindo bem. Por exemplo, não sei, vamos supor que falando brainstorm aí, tivesse um indicador lá na porta, não na porta do ônibus. Se o indicador dele começar a ficar pro vermelho, pode ter isso. Mas tem que ser uma coisa obrigatória. Porque no Brasil não rola. Não, eu sei, não é no Brasil, é Suécia. É da Suécia. Nós temos que pensar tecnicamente uma solução. Se a gente não pensar no Brasil também. Não, eu estou brincando o seguinte, olha só. Porque a gente está tão intoxicado que não vai funcionar, que a gente começa a embarrear antes de. Não, por isso que eu assim, tem que ter alternativas para nossa realidade. Não, eu sei. Então, olha só. Quando ele entra no ônibus, você pode ter esse indicador, inclusive você pode ter um indicador da nota do motorista dentro do ônibus. Pode ter isso. Porque ele vai querer faturamento. Ele quer faturamento e ele pede emprego. Então, ele pode ter uma nota e a pessoa dizer, pô, você está com a nota baixa, você não pode melhorar, pode ter uma nota lá. Isso é uma discussão, é uma possibilidade. Mas, além da nota, você tem... A avaliação dele é baixa. A avaliação é baixa. Mas o que eu estou querendo mostrar, a diferença, pode ser o negócio da roleta, pode ser qualquer coisa. Mas o que eu estou querendo mostrar de diferença é o seguinte. O Leandro passou a ter poder de veto do motorista. Olha só a diferença de caixinha de sugestão. Está dando para entender a diferença? Olha a mudança. O que eu estou chamando de centralização? O que eu estou chamando de centralização? Eu estou empoderando o Leandro, que era uma função sua. A sua função era saber se eu ia deixar ele trafegar na rua. Eu transfiro isso para um algoritmo e eu crio um sistema que impede ele de trafegar por causa do passageiro. Eu empoderei o passageiro. Olha só a diferença. Não é um sistema, olha só. Eu não estou mandando uma caixinha de sugestões para a prefeitura, aí um fiscal da prefeitura tem que ir lá falar com esse cara, e aí então vai falar, e esse cara vai molhar a mão do fiscal, é primo, é irmão, é tio, e a coisa vai sair. E lá na Suécia, também o motorista, ele não pega o mesmo ônibus todo dia, ele troca de ônibus. Sei. Mas como é que ele vai ser? Usa um, vira, depois acusa não, o motorista tem um número no sistema igual. O problema é que por detrás desse motorista tem uma empresa capitalista que às vezes força ele a correr para ele fazer mais. Não, olha só, mas olha só, não. Você já está no Brasil. Não, você está na Suécia. Não, mas olha só um minutinho. Só um minutinho. Eu estou falando do motorista, mas eu posso falar da empresa. A empresa tem uma tarifa. E a tarifa dela, por exemplo, varia. O ônibus custa de X para Y e ele pode fazer um reajuste conforme a qualidade do serviço que ele está prestando. Ele tem uma margem. Aí eu vou mexer na margem do lucro do sistema, se é uma concessão. Então, conforme a avaliação que ele tiver, ele pode, em função dessa avaliação, ele pode não poder ter determinado tipo de benefício que ele poderia ter se ele tivesse uma avaliação positiva. Então, o que eu estou fazendo? O passageiro passa a interferir na tarifa da concessão, que quem define isso hoje é a prefeitura. Eu só estou querendo mostrar para vocês, eu estou dando um exemplo prático e exemplo específico, que aí tem milhares de detalhes que a gente tem que discutir. Mas eu não estou querendo discutir o detalhe, eu estou querendo discutir o conceito, para a gente entender a diferença do que é o ponto certo. Fala boa noite agora. Não, isso não é boa noite, é boa madrugada. Já chegou para a próxima. Olha só, eu abandonei um evento lá na Barra para vir para o curso. Eu abandonei o evento ali na outra sala para vir para cá. Você estava aqui na sala do lado, né, Mário? O Mário abandonou o evento aqui na sala ao lado. A gente está fazendo plano de saúde, eu estava lá. Eu sei. Fazer o uso do meu dia, dia. Então, o que eu estou querendo mostrar, e aí tem a ver com essa discussão, olha só, nós saímos de uma discussão do alto da montanha e nós descemos
para o fundo do rio. Nós estamos discutindo o fundo do rio agora. Mas eu estou mostrando para vocês a relação entre essas duas coisas. Então, quando eu estou falando de que a gente está empoderando o cidadão, ontem eu cheguei de São Paulo hoje. Então, eu recebi o número da Gol. O SMS da Gol, perguntando o que você achou da tripulação, de 0 a 10. Segundo a informação da Gol, eu já falei isso para vocês, eu defino a variável da tripulação a partir desse SMS. No momento que o gestor fez isso, ele empoderou o cidadão. Porque quem definia antes o variável da tripulação era o gestor. Então, ele transferiu para o cidadão o poder de fazer a variável da tripulação. E quando eu faço isso, eu crio um problema, eu crio uma solução fantástica. Eu crio uma solução fantástica. Sabe o que é? Porque eu começo a resolver um problema que é fundamental hoje que a gente tem na sociedade. As empresas, e eu estou falando de todas as organizações, inclusive as estatais e as privadas, o rabo está balançando o cachorro. A sociedade está sendo balançada pelas organizações. E no momento que eu estou empoderando o cidadão, eu estou fazendo com que o cachorro comece de novo a reduzir o balanço do rabo. Ou o rabo reduzir o balanço do cachorro. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando nós formos implantar plataformas digitais colaborativas, uma plataforma digital colaborativa só é uma plataforma digital participativa no momento que o gestor transfere poder para o usuário, usando o algoritmo. Enquanto não acontecer isso, é caixinha de sugestão. Quando eu falo isso, eu estou trazendo isso para uma visão macro para dizer que foi o que aconteceu lá atrás. Quando eu dou poder de voto para um cara escolher o primeiro-ministro, eu estou empoderando a pessoa. O cara não tinha esse direito. Nesse momento que ele vai votar, ele diz: o rei que eu quero é esse aqui. O conde que eu quero é esse aqui. Ele não podia fazer isso antes. Ah, mas agora tá horrível, a gente escolhe os caras, não sei o quê. Tudo bem. Nós vamos melhorar isso. Mas esse poder foi o poder que a gente ganhou a partir de 1450. E o poder que nós vamos dar agora para o usuário, ele é um outro poder, é um novo poder, porque a gente tem essa plataforma que a gente pode fazer isso. Nós não podíamos fazer isso antes. Eu não podia saber, por exemplo, se alguém que estava denunciando o motorista, porque a única forma que eu tinha de denúncia era, o cara manda uma cartinha ou o cara telefona. Como é que ele ia fazer diferente? Como é que ele ia fazer diferente? Aí eu recebo 500 cartinhas, eu tenho que processar essas cartinhas, não é? Eu tenho que ler cada cartinha. E a partir da leitura das cartinhas, eu tenho que tomar uma atitude. E aí você precisa de muita gente para tomar essa atitude. Quando eu deixo o sistema se autogerir, eu acabo com esse problema. Porque fica barato. A Gol, o que ela faz? Manda um SMS, eu respondo SMS, o sistema calcula e no final do mês o cara ganha a variável dele. Simples. Eu não empoderei o cidadão? Eu não estou fiscalizando agora, o cidadão não está fiscalizando a tripulação? E garantindo a qualidade? Isso que você está falando, você vai dizer. Eu gostaria de fiscalizar a Gol. Tudo bem, não estou falando que a gente não vai caminhar para isso. Não estou falando que a gente não vai caminhar para isso. O que eu estou colocando é um exemplo do motorista, mas isso vale para a companhia também. Por exemplo, você tem um bar no aeroporto que tem uma concessão para estar no aeroporto. As pessoas podiam estar votando se gostam ou não daquele bar, e aquele bar, no momento que ele for renovar o negócio, vai valer a assinatura e a avaliação do negócio, do usuário. Então, quando você começa a transferir para a ponta esse poder, quando você começa a descentralizar o poder, e eu estou falando de centralização do poder, é decisão na mão do usuário. A diferença é essa, com o algoritmo. Isso é uma plataforma digital participativa. O que o Ponto Certo fez é uma caixinha de sugestões dentro da governança analógica. Não alterou o problema. Esse motorista que está dirigindo mal, continua dirigindo mal. A possibilidade dele continuar dirigindo mal é muito grande.
Por isso que as pessoas hoje não reclamam mais. Porque ela reclama, não acontece nada, ela não reclama mais. Mas se eu souber que a minha reclamação vai impedir esse cara de dirigir, o cara vai fazer. E obviamente, eu tenho um depoimento, eu vou botar para vocês, na próxima aula eu vou trazer para vocês o depoimento de um taxista, de como é que ele se sente sendo avaliado. Eu vou colocar para vocês. E aí, a partir daí, a gente começa a construir uma nova sociedade. E isso só é possível por causa dessa nova tecnologia. E é isto que eu estou falando que vai caminhar para a descentralização. Aí você vai dizer, não, mas olha só, pô, você está falando isso, mas as pessoas são muito alienadas. As pessoas não têm cabeça para fazer esse tipo de coisa. As pessoas têm cabeça. Para avaliar consumo, todo mundo tem cabeça. Estou ou não estou satisfeito? Sim ou não? As pessoas acham que aumentar o poder do cidadão é que as pessoas vão ter consciência política, é que as pessoas vão ter... Não é isso. O que aconteceu no mundo não foi isso. Claro que isso vai ter algumas mudanças nesse sentido, mas o que as pessoas vão ter é mais poder de consumo. E o poder de consumo dá a elas a possibilidade de ser mais impositiva nas coisas que ela está fazendo. E as organizações vão ter que se voltar para fora. Você pega, por exemplo, um exemplo típico. No meu livro de 2013 eu escrevi sobre isso. Exemplo. Eu escrevo um artigo numa revista acadêmica. Tá? Eu escrevi um artigo. Aí, vocês três são os meus pares na revista acadêmica. Vocês vão avaliar meu artigo. Vocês três vão avaliar o artigo. Vocês são da universidade, vocês fizeram doutorado, vocês vão avaliar meu artigo. Dependendo da relação que vocês têm comigo, dependendo da situação, vocês vão aprovar ou não vão aprovar meu artigo. Tem uma jogada na parada. Ainda tem uma jogada assim, ó, vamos fazer uma coisa. Tu aprova o meu, que mais na frente eu tenho uma revistinha também na parada, eu aprovo o seu. É dano que você recebe. Uma mão lava a outra. Exatamente. Então percebe como a sociedade vai sendo aliada do projeto científico. Vai sendo aliada. Né? Então aí você começa a ter revistas acadêmicas que escrevem que você não sabe para quem está escrevendo, assuntos que ninguém vai ler, e geralmente o cara pega um artigo dele, precisa publicar 3 artigos, ele vai mudando, ele começa A, B e C, na outra ele escreve C, B e A, e na outra ele escreve A, B e C. Então ele vai, e aquilo vai enchendo as páginas e tal, e aquilo não vai servir para nada. Ele tem 10 artigos publicados. Tem 10 artigos e não serve para nada. E você tem uma massa de gente escrevendo que não serve para nada. Por isso que nós temos essas crises todas teóricas. Porque isso que a gente está discutindo aqui é uma aplicação teórica para um problema muito prático, que exige uma alta reflexão teórica e filosófica. Como é que muda isso? Plataforma digital participativa. Estou no meu livro. Minha sugestão é: estou dando exemplos como a gente, empoderando a sociedade, a gente resolve problemas complexos de uma maneira simples. O que eu faço? Eu crio uma plataforma. Eu coloco o meu artigo na plataforma. Eu sou um professor, publico na plataforma. Automaticamente eu publico o artigo na plataforma. Então, hoje, a publicação de um artigo demora em torno de 6 meses a um ano. Ou seja, se você publicar alguma coisa sobre um assunto agora, só daqui a um ano vai ser publicado. No mundo que a gente vive hoje, um ano é quase como se fosse uma década. Tá certo? Então, é um ano para publicar, não é mais ou menos isso? 6 meses, um ano. Então, eu publico automaticamente. Aí o pessoal vai dizer, que absurdo, vai acabar a ciência, você está fazendo isso, a ciência vai perder a qualidade, eu só fico ali ouvindo e tal. Já acabou de falar, já encheu o saco o suficiente, agora vamos ouvir a proposta para a gente poder chegar à conclusão, para ver se vai acabar realmente a ciência, ou você está acabando com a ciência. Vamos ver quem vai acabar com a ciência, sou eu com a nossa proposta ou você que está acabando com a ciência.
Então, o que acontece? O cara publicou automaticamente o artigo dele. Suponhamos que o artigo dele seja sobre vasos chineses do século XVIII. Estou chutando aqui. É arquitetura. É o estudo dos vasos em relação... Sabe? Tem 3 pessoas que discutem esse assunto no mundo todo. 3 pessoas. Então, quando esse cara publicar o artigo, independente de qualquer coisa, de qualidade ou não, os 3 caras que estudam esse assunto têm interesse nesse artigo. Independente se está um lixo ou não. Porque é muito pouca gente que lê esse artigo. Então, você já está publicando automaticamente. E as pessoas têm uma referência na plataforma que, quando recebe um determinado artigo sobre determinado assunto, ela já recebe a informação, está aqui publicando sobre aquele assunto que você tem interesse, etc. Beleza. Então aquelas pessoas vão ler o artigo e vão fazer sugestões ao artigo e vão dar estrelinha para o artigo. Se o artigo começar a dizer que tem qualidade, e eles podem até sugerir mudanças, e o cara pode até fazer as mudanças, e os caras podem até reavaliar o artigo, e você vai ter o histórico do artigo que vai sendo avaliado, esse artigo, ele vai, conforme as estrelinhas dele, subir ou descer na plataforma. E no momento que ele está subindo ou descendo na plataforma, você vai ter uma opção na plataforma, porque a plataforma não tem opcional, você pode dizer, eu só quero ver os artigos que têm aprovação dos doutores. É o modelo atual. Eu quero ver os artigos que têm aprovação só dos doutores. Continua o mesmo modelo, só que mais rápido. Eu não quero ver os artigos que não foram avaliados por doutores. Tudo bem, é um critério seu. Mas eu posso querer ver os artigos que, mesmo que não tenham sido aprovados por doutores, são da minha área. É um critério que você tem. Você sai da ditadura dos pareceristas. E aí você vai começar a ter um critério aqui, que você pode ter vários critérios, você vai empoderar as pessoas colocando assim. Aí vamos supor que você escreva um artigo sobre gestão pública na área de transporte. Você pode ter avaliações sobre esse artigo de pessoas que nunca fizeram academia, nem são doutores, mas trabalham com gestão pública. E na plataforma você sabe que eles trabalham. Ou se é um artigo sobre educação, a avaliação dos professores, que não tem doutorado nem mestrado, mas são pessoas que estão no dia a dia. Então você pode dizer, eu queria ver os artigos que os professores gostaram. Mesmo esses que não têm doutorado, professores que são do dia a dia. De sala de aula. Eu quero saber o que esse pessoal gostou. Então você tem um critério de avaliação. Então você vai criando. E a sociedade, você pode dizer o seguinte, eu quero ver um artigo sobre um determinado assunto que a sociedade, de maneira geral, gostou. Pessoas que não são. Então o sistema identifica quando você se cadastra. Tem doutorado, tem mestrado, tem graduação, é mestre, é mestrando. Então você vai fazer um sistema sofisticado que você vai ter modelo século XX. O que é o modelo século XX? Os artigos que foram aprovados pelos pareceristas do século XX. Digamos, só parecerista, com doutor, pós-doc, etc. Então, você vai ter essa visão. Quero ver tudo. Quero ver só um pedaço, quero ver tudo. E aí você vai começar a resolver o problema. Você resolve o problema de tempo. Você resolve o problema de avaliação. Você aumenta tremendamente. E aí o que vai acontecer? Os artigos que forem avaliados pela sociedade por pessoas que são diretamente influenciadas por aquele problema, e vierem lá embaixo, você tem um critério de avaliação do que aquele cara está contribuindo para a sociedade. Porque você pode ter um artigo filosófico, que tudo bem, mas você faz um artigo para professores, falando de um problema dos professores, que os professores não... Esse algoritmo, ele atua nas duas pontas, né? Tanto no que você interfere em relação ao artigo, também quanto mais você participa do processo e você vai tendo uma atuação coerente, você vai ganhando um peso, assim, o teu
enfim, se você... Você é um cara crítico bom. Você é um crítico, você acaba... Você pode ter um peso nessa questão de aqueles artigos que você comenda, aquelas coisas que já começam a ter um diferencial, porque as pessoas que participam também ganham peso. Eu estou falando isso, assim, estou pensando num caso que é justamente do que a gente deve ver em relação ao palestrante que vem aí, que assim, é a participação do público com opinião. E tem, eu vejo assim, hoje a rádio muito colaborativo, né? As estações de notícia de rádio estão extremamente colaborativas, a ponto de algumas pessoas não passarem por nenhum filtro. É um cara que tão constantemente liga e dá informações, geralmente taxista, né? O cara tá na rua, tá vendo tudo acontecer, fala, pô, o taxista fulano de tal, nosso amigo, acabou de ligar e falar que tá acontecendo isso assim, sensato. Pô, Fé pública já tem? O cara já tem uma certa fé pública que assim, você nem filtra aquilo. Você já bota o cara pra falar ao vivo ali, às vezes, no telefone. Diz aí, o que você tá vendo? Pô, tô vendo que tá acontecendo isso assim, sensato. Pô, o cara pode estar manipulando uma massa absurda ali, entendeu? Mas já existe uma fé pública tão grande que ele fura diversas barreiras. Então, eu tô querendo imaginar que, assim, pode ser que a pessoa, como avaliadora, né, como uma pessoa que emite opiniões a respeito de artigos, ela possa subir também em níveis para dar até mais peso. O que acontece hoje, eu não sei se eu já falei do CLUT. O CLUT é O CLUT é um avaliador de participação em rede social. Eu imagino que uma plataforma dessa vai ter um CLUT. Então o cara vai ganhar ponto. Não é mais hoje ganhar ponto porque publicou na revista deles 3. Ele vai ganhar ponto do tipo, e aí vem a programação do algoritmo. O algoritmo vai ser feito por alguém. Só queria dizer para vocês, não sei se vocês sabem, o algoritmo não vem de Deus. Ele é desenvolvido. Não Matrix, não, ele vem desenvolvido por alguém. Tá certo? Então ele está sujeito a falhas e sujeito a manipulações. Só para a gente não ter noção que o mundo agora que está entrando, essa plataforma que o Nepo está fazendo, não, vai ter manipulação e vai ter as hipocrisias 3.0, tá certo? Nós não estamos indo para um mundo colorido, nós estamos indo para um outro mundo em que o ser humano vai continuar sendo o ser humano perverso do jeito que ele é, com seus problemas. E nós vamos indo para uma situação nova, porque aumentamos a população, ponto. Por conta da demanda, né? Por conta da demanda. Então, o que eu estou colocando para você? Vai ter o CLUT das pessoas. Só que o CLUT que a gente vai ter nessa plataforma, a sofisticação que a gente vai ter de avaliação desses pesquisadores é mais sofisticada do que a atual. Não é a ideal, não é a perfeita, não é o paraíso. Não chegamos ao final do mundo e o mundo cor-de-rosa não é aquele, como eu já falei aqui, não é aquela propaganda de shampoo, daquela mulher andando, esvoaçando o cabelo, com margaridas e com aquele ventinho, aquele céu azul. Não é isso. É simplesmente o seguinte, do jeito que está, chegou o limite. Agora vamos experimentar uma outra maneira. A nova maneira está para ser construída com cheio de problemas. Mas essa nova maneira é a expectativa que a gente tem de resolver um conjunto de problemas que são impraticáveis de serem solucionados atualmente. Por uma questão de impossibilidade tecnológica e custos. Por mais que eu bote dinheiro para melhorar a fiscalização de transporte, não vai resolver o problema. Eu não sou tão pessimista assim, né? Porque tem coisa, de acordo com a realidade mesmo, tem coisa que interessa o empresário, entendeu? Então você não vai chegar a 100%. Eu acho que a ausência é que é uma droga. Mas só um comentário aí. A ausência. Tem coisa que interessa o empresário, interessa a população. Às vezes quando casa... Mas quando o empresário não muda o sistema, abre a brecha para a concorrência, no caso das vans. E agora o Uber, etc., está começando a surgir aí. Fala. Estou lembrando de dois exemplos interessantes. Um está dentro do sistema, vamos dizer assim, empresarial legal, e o outro está borderline ali. O primeiro caso da Amazon, que ela empoderou os leitores de uma forma impressionante. Você lê um livro, depois de um tempo você recebe um questionário, você avalia o livro, você escreve, se você quiser, uma resenha do livro, deixa lá para todo mundo ler. Antigamente você ficava na mão daqueles críticos, especialistas, aí nem sempre o olhar do cara é o seu. E outra questão em relação a filmes, isso aí também foi interessante.
O IMDB, né? Tem um MDB, mas às vezes o MDB erra também. Então, como é que ele erra? Às vezes, com um determinado grupo específico, os caras não estão muito naquela crítica, ali, naquela média ali, naquele desvio padrão que o MDB pega. É uma coisa muito mais refinada. Você tem lá o site do Legendas TV, você tem determinados legenders lá e tal, um grupo, os caras só gostam de filme B, horroroso. Para os caras aquilo ali é uma obra-prima, esse é um MDB baixíssimo, mas para os caras é ótimo. Então eles já entram ali sabendo que eles vai ter uma lista, sugestões, e não é nada muito organizado, porque as pessoas estão comentando, vendo, vão botando sugestões e tal. Mas às vezes você pega ali, pô, esse filme aqui é legal, às vezes o MDB não estava bom, esse filme aqui eu vi é bom, aí você vê um outro cara comentando, mas outro, aí você vê um filme interessante. Então você começa a se desgarrar dos intermediadores. Dos núcleos, da centralização. E dos intermediadores. Dos intermediadores. Porque os intermediadores, e por isso que é legal esse filme do Terra, que os intermediadores é o seguinte, se eu faço a intermediação, eu começo a ter um poder. E eu começo a ter um interesse nesse poder. E eu começo a usar esse poder para me dar bem. E qual é a tendência normal? Eu começo a criar, em vez de ter uma narrativa lógica, eu começo a criar, como aconteceu naquele filme do Lutero, coisas malucas que não faz sentido nenhum. Para justificar determinados absurdos. Então, por exemplo, quando você ouve, e eu já falei isso aqui, que a ciência, o papel da ciência é produzir conhecimento, que é o modelo de avaliação hoje, eu acho isso completamente equivocado. O papel da ciência é resolver problemas da sociedade. Para isso, ela produz conhecimento. O papel das organizações não é dar lucro. O papel das organizações é resolver os problemas da sociedade. Como subproduto disso, ela vai lucrar. Não tem nada contra lucro. Mas ela vai ter que resolver o problema da sociedade. Então, no momento que ela diz assim, meu objetivo é lucrar, e fecha o consumidor, é o contrário. Vamos deixar o consumidor com poder para que o lucro da empresa seja meritocrático. Que o cara da avaliação da academia ganhe, seja bem avaliado pelo mérito que ele está prestando serviço para a sociedade. Então, é começar a resgatar valores que foram perdidos por causa da centralização. Teve uma ocasião que eu trabalhava na universidade, para falar recém-formado, e mudou a política de premiação. Então, os financiamentos apareceriam de acordo com a quantidade de teses. Não se fala de qualidade, mudou tudo. Porque a qualidade é dada por alguém, e esse alguém que faz parte da própria academia e não tinha outra forma de resolver o problema. Também é outra coisa que eu quero dizer para vocês, é o seguinte, eu já abandonei uma adolescência dessa discussão, que é a escola atual, eu tenho raivinha da escola atual, eu tenho raivinha das organizações atuais, eu tenho raivinha dos governos, eu tenho raivinha desses intermediadores. Eu não tenho raivinha de ninguém. A gente tem que entender que existia uma conjuntura tecnológica e as pessoas se viraram naquela conjuntura tecnológica. E o ser humano, como é perverso, aproveitou. Não vão dizer, eu não faria igual, talvez você fizesse. Em outra situação, outro vai fazer. Então não adianta ficar. O que a gente tem que ver é o sistema. Como construir um sistema melhor para impedir que essas pessoas cresçam. É isso. Porque vai acontecer. Se deixar, acontece mesmo. Né? Eu falo isso, tem uns partidos novos, às vezes me pedem negócio de democracia digital, eu vou lá, o pessoal começa, que nós agora somos os honestos, meu irmãozinho, ninguém é honesto aqui não. Vocês são honestos enquanto não tem poder. Se vocês tiverem poder nesse modelo atual, vocês vão roubar, vocês vão se locupletar. Porque o sistema atual só não vai se locupletar os doentes, que é o cara honesto por doença. Mas, Odepô, você não acha que também é uma questão cultural? Pelo seguinte, a gente está pensando assim, o sistema do Brasil. Mas se você pegar a Noruega, por exemplo, que é um país que tem o maior índice de felicidade da população, ela também vive o mesmo sistema que a gente. Só que a cultura lá é diferente. Então o cara não vai se locupletar do outro, primeiramente, aí os doentes são os que se locupletam. É o caso da Suécia também, por exemplo, que chegou a ser um país mais corrupto do mundo e hoje é um modelo top de linha, que ninguém... todos lá são felizes também com honestidade. Tudo. Então será que também não entra nesse conceito cultural também? Olha só, se não tivesse corrupção nenhuma,
Mas existe corrupção. Não, e mesmo nesse sistema novo vai existir também. Também vai. Eu não estou falando. Olha só. Botou um caixa eletrônico, 2 dias depois tem um cara roubando senha. Aí o cara foi lá e botou um modelo para não roubar a senha. Aí, 2 dias depois, tem um cara que já aprendeu isso. Por isso que o sistema ele é o tempo todo uma luta contra vandalismo, fraude e aumento de relevância da plataforma. Então não é uma coisa assim, botou o algoritmo, acabou, está pronto. É um processo contínuo, como são todas as leis, com todas as regras da sociedade, que você vai aperfeiçoando conforme os usos vão acontecendo, as coisas vão acontecendo e você vai melhorando. Sociedade é um processo. Então, a coisa mais importante que eu acho que a gente está resgatando, para a gente entrar, na semana que vem a gente vai começar a falar mais da metodologia, do laboratório e tal, o que eu estou querendo passar e qual foi a pergunta que deu aí nessa história. Esse processo, que eu chamo de pêndulo cognitivo, que vai da centralização para descentralização, centralização para descentralização, esse tal, tem 2 fatores aí que, na minha opinião, interferem nisso. Um fator é a mídia e o outro fator é a demografia. Isso eu estou falando em termos macro. Num determinado país tem cultura, num determinado país tem isso, tem aquilo. Tudo bem, estou falando da espécie como um todo. Os ciclos, os macrociclos. Então, o que acontece hoje? Nós aumentamos a população, criamos uma latência por mudança. Essa latência existe, a mágoa, que é a brincadeira da mágoa que eu estava fazendo, e agora vem a nova mídia. Com a nova mídia, vem novas formas de resolver problemas. E aí a gente introduz as plataformas digitais participativas, que é uma novidade. Essas plataformas têm capacidade de empoderar o cidadão. Empoderar com informação e agora empoderar com decisão. Então eu posso dar poder de decisão para o usuário. Na sua visão, sempre teve essa história do pêndulo, da centralização, descentralização, volta para a centralização de novo. Você acha que com essa tendência de plataforma digital colaborativa, podemos um dia voltar a ter uma centralização de internet? Não, se você parar para pensar, a gente já está vivendo um micro fenômeno de centralização. Que eu acho que vai demorar pouco, mas estamos vivendo já. Aqui, vamos supor que a gente está aqui. A gente caminhou para cá, nesse período curto que está aqui, você vê que o Google e o Facebook já centralizaram. Já centralizou. Eu acho, ontem até me perguntaram isso lá em São Paulo, falou assim, mas o Facebook e o Google já centralizaram, não sei o quê, então a gente está voltando a falar. 2 coisas. Primeiro, quando eu falo que a gente descentralizou, eu não posso comparar o YouTube com a TV Globo. A centralização que está acontecendo com o YouTube, qualquer um pode botar vídeo. Mas houve uma centralização da plataforma. Então, é uma centralização, é uma reintermediação muito mais sofisticada que dá poder para as pontas. Não é a mesma coisa. Porque aí vem aquele cara assim, tipo assim, não falei que ia ficar tudo igual, olha aí, já centralizou de novo. Peraí, meu irmão. Quando é que você vai botar um vídeo e vai botar na TV Globo? Não vai fazer isso. É outro modelo. Então você descentraliza. Qualquer um pode botar vídeo. Eu tenho um vídeo que eu fiz sobre uma televisão lá, que eu peguei meu computador velho e botei como uma Smart TV, está com 40 mil acessos. 40 mil. Eu contei lá uma história, 40 mil pessoas já assistiram aquele vídeo. Está entendendo? Tem outra questão também. Então, isso foi uma coisa que veio pequenininha. Então isso é uma coisa. Agora, o que eu acho que acontece com o YouTube e o que acontece com o Facebook que vai gerar crise? Eles têm uma plataforma em que o conteúdo é descentralizado, mas as decisões de mudança e o algoritmo da plataforma é centralizado. Eu acho que mais para frente, com a concorrência batendo, vai aparecer um YouTube, essa é a minha visão, vai aparecer um YouTube que o cara vai dizer, olha, é tudo igual ao YouTube, tem uma diferença aqui. Aqui você tem mais poder de decidir os algoritmos. E aqui eu vou te remunerar mais o seu vídeo. Porque o YouTube está remunerando. Por exemplo, eu boto o vídeo aqui da aula. Olha só aí a perversidade da brincadeira. Eu boto o vídeo da aula aqui. Está monetizado.
Quando eu vou fazer para ver se o teste está funcionando, está tudo direitinho, já tem anúncio. Quer dizer, não tem 0 views, já tem anúncio. Aí você fala, pô, tá ganhando uma grana aí, né? Pô, olha só, botei lá 0 views, já tem anúncio. O YouTube só me paga se tiver 2.000 acessos. Então o que eu... Então vamos fazer o seguinte, quando chegar no 2.000 acessos, que você começar a me pagar, você bota anúncio. Não, aqueles 2.000 tá por conta da brincadeira. Eu estou pagando, digamos, para usar o YouTube. Eu não estou gostando disso. Então se alguém vier, alguém diz assim, olha meu irmão, agora tem o YouTube aqui dos pobres, YouTube da massa, YouTube do pessoal que está querendo ganhar uma grana em cima disso. Exatamente, veio o 99 Tube. 99 Tube, opa! O 99 Tube, tô dentro. Não era pelos 2.000. Não era pelos 2.000. Exatamente. Mas a quantidade de acesso do YouTube não é lá para a pessoa que sobe o vídeo, não tem nada disso, não. Hã? A quantidade de visualizações. Isso. Do YouTube paga a pessoa que sobe o... Paga, se você monetizar, paga. Dependendo do número. Se você compra. Quando as pessoas viram o anúncio. Quantas pessoas clicam? O problema é que eles usam um critério de anúncio, eles usam um critério de pagamento de anúncio que não é 3.0. Ou seja, é um modelo analógico numa plataforma nova. Então eu acho que isso vai gerar crise mais para frente. É a minha opinião. Para ele começar. Então já há uma centralização. O meu blog é assim. Você pede um caso do Facebook, Com visualizações, a quantidade de visualizações que a pessoa recebe, quem a missão deles, se eu li, se eu mudar, ele fala que eles queriam ser o pavimento da internet. O pavimento. Organizar a internet. A missão deles é essa. Não, eles ganham uma grana, eles têm ali um investimento de Wall Street, eles têm mudanças que eles fazem. Eles deram uma pernada no pessoal dos fornecedores. O pessoal criou, várias pessoas criaram aplicativos para o Facebook. E num determinado momento o Facebook tirou essa galera toda sem perguntar, sem nada, porque eles resolveram fazer. Então tem mais absurdos que acontecem. E esses absurdos, aí você fala, pô, então o que vai fazer? Eu espero a concorrência. E hoje eu sou a minha política hoje em termos de política econômica e política social é o seguinte, você combate ganância com mais ganância. Deixa a ganância brigar com a ganância. Competição. Quanto mais competir, melhor para o consumidor. Então se aparecer uma outra plataforma para me oferecer, eu vou para outra. Aí fica, ai, o YouTube. Pô, sacanagem. Agora estou passando para lá, então o que você vai fazer? Aí eu fico jogando com os dois. Então, Aloy. Fala. Oi, Aloy. Beleza. Faz o seguinte, espera um minutinho. Eu não. É 4 break. Tá na hora do 4 break. Bom, galera, vamos fazer um intervalo e aí quando a Alan chegar a gente